Muita luz a todos, que Deus abençoe a nossa segunda-feira e que aonde você estiver, essa luz venha alcançar você, alcançar toda a sua família. Estamos em preparação para essa 13ª sexta-feira da queda das muralhas. E nós sabemos que tem uma área que o mal tem trabalhado com muita força, essa área familiar. Eu quero que você acompanhe o que essa entidade que manifestou na última sexta-feira, na oração de libertação, ela diz a respeito daquilo que ela veio fazer em geração sobre essa família. Quem é o chefe? Deus é muito desgraçado. Você entrou na linhagem de quem? Da mãe ou do pai? Dos ancestrais dela. Traz o corpo dela aqui. Traz aqui no altar. Traz aqui. Traz aqui. Isso. Traz o corpo dela aqui. Como é que você entrou aí? Através da avó. Desgraçado. O que você fazia aí na vida da avó dela? Você tá desgraçada, sofrer. Na mão daquele desgraçado. E o que você está fazendo que está se repetindo na vida dela? Ela nunca casou, desgraçado. A avó também não? A avó era infeliz. E ela também nunca conseguiu casar? Não, nunca deixei. Ela conhecia pessoas. E quando ela conhecia pessoas... Era meu. Então você trabalha em várias gerações já. Há mais de 3 gerações? Isso. O que você coloca na cabeça dela? Essa desgraçada tem lutado contra mim todo dia. Eu tenho colocado doida, mas a desgraçada é chata. Vou deixar ela louca. Eu tentei, mas a desgraçada é inteligente. Coloca a mão na sua cabeça com a rosa aí. Manda fogo aí. Meu Deus, vai queimando esse espírito aqui. Traz todos que estão aí com vocês. Sejam queimados agora. Sejam queimados agora. Todo o inferno que está aí. Em nome de Jesus. Sai! Mas graças a Deus essa maldição foi quebrada nessa última sexta-feira. E nós vamos em luta pela sua libertação e a libertação da sua família já nessa última sexta-feira, determinando que assim como as muralhas vieram ao chão, os problemas, as muralhas que estão na sua vida, elas venham também cair por terra. Mostra a nossa central de atendimento nessa segunda-feira, está aí o pastor Tiago, da Universal de Campos Elíseos. Nessa segunda-feira você pode ligar, você pode mandar a sua mensagem e nós vamos estar ajudando você e eu tenho a certeza que essa situação, ela vai mudar. Pode voltar para mim e agora eu quero que você acompanhe, porque nós temos visto muitas tragédias familiares a atacar a família, destruir famílias. E olha só esse caso que aconteceu ali no Rio de Janeiro, um irmão que tirou a vida de outros 2 irmãos. Desesperada, ela pergunta ao filho mais velho: Você matou seus irmãos? Neste áudio, o rapaz confessa. Meu padrasto, ele abandonou minha mãe. E ela estava numa situação muito difícil, ela estava chorando o dia todo porque ele foi embora. E eu decidi fazer isso porque os 2 são filhos dele. Só isso. Não tem mais motivo, não. Por isso nós estamos lutando para que nessa sexta-feira, dia 18 de abril, eu, você, venhamos colocar a nossa família ao pé da cruz. Nós não aceitamos esse mal atingir a sua família. Mas tem pessoas que percebem que o mal quer destruir a família dela e ela fica parada no tempo. Não, é hora de agir, não espere o pior acontecer. Manifeste a sua fé, dia 18, família ao pé da cruz, às 9h30 da manhã. E nós vamos estar nessa sexta-feira também, combatendo todo o mal. Já deixa um copo com água preparado, o Bispo Dieter vai estar orando daqui a pouco por você, pela sua família. E agora, eu quero que você acompanhe a história do Anderson. Você vai ser impactado, porque a história dele é muito forte e após o testemunho, o Bispo Dieter estará com todos. Que Deus abençoe, muita luz a todos. Meu nome é Anderson Gonçalves, né? E antes de eu conhecer a Igreja Universal, eu era um jovem totalmente triste. Isso veio da minha infância, né? Onde eu cresci num lar totalmente de brigas, onde rolava traições. E aí eu cresci muitas das vezes sem um pai presente, eu via meu pai poucas vezes na semana. Então eu cresci, né, já trazendo a responsabilidade para mim da casa, né, cuidando dos meus irmãos, né, desde cedo assumindo responsabilidades. Na época do colégio,
eu lembro que eu era o cara que fazia todo mundo rir. Brincava com todo mundo, fazia todo mundo rir, era o bagunceiro da turma. Mas quando eu chegava em casa, só eu sabia, né, o que eu passava dentro de casa. Eu era um cara que eu tinha complexo de inferioridade, achava que todo mundo era melhor do que eu, que todo mundo ia ser feliz, e que por eu ter esses exemplos que eu via na minha família, eu achava que eu nunca ia conseguir alcançar a felicidade, porque para mim a felicidade era aquilo que meus olhos viam, era aquilo do lado de fora e não do lado de dentro, né? Eu achava que se eu tivesse um carro, se eu tivesse um casamento que não fosse como da época dos meus pais, eu seria feliz. Quando eu cheguei na igreja foi muito difícil de eu me converter, porque eu era muito difícil de lidar com as pessoas, a ponto de, numa reunião, eu dizer para o obreiro que eu não queria o Espírito Santo na frente de todo mundo. Me levantei e fui embora. Quando eu saí, eu fiquei refletindo naquela palavra daquele obreiro na reunião e da minha malcriação. E eu lembro que eu cheguei em casa e eu comecei a chorar sozinho, comecei a chorar. E falei para Deus que Deus não lembrava de mim. E até que um dia eu, com os meus amigos, a gente foi ameaçado. E nessa que a gente foi ameaçado, que eu olhei para o céu, assim, lembrei daquela palavra daquele obreiro naquela reunião, e eu falei assim, meu Deus, se acontecer alguma coisa comigo aqui, eu não vou ter minha salvação, eu vou para o inferno. Conscientemente eu vou para o inferno. E se o Senhor existe, se o Senhor me der mais uma oportunidade de eu sair daqui vivo, eu vou voltar. E eu lembro que eu saí, não aconteceu nada. Eu cheguei na igreja e tinha uma obreira, eu nunca esqueci. Quando eu entrei, ela me deu um sorriso e falou assim, oi, tudo bem? Anderson, fazia tempo que você não vinha, a gente estava com saudade de você. E aquilo foi como eu vi o próprio Deus falando comigo, né? Me batizei nas águas, eu busquei o Espírito Santo pela madrugada. Bom, e nesse dia que eu recebi o Espírito Santo, foi numa quarta-feira, né, dia 14 de fevereiro de 2018. Falei para Deus que eu estava abrindo mão de tudo que era errado, de tudo que não prestava, que eu estava fazendo propósito. E ali, naquele momento, eu recebi o Espírito Santo, uma certeza e uma paz assim que eu nunca tive. Eu sou um rapaz feliz, né? Tenho o Espírito Santo, casei. Antigamente eu pensava que eu nunca ia ter feliz, nunca ia ter ninguém que ia gostar de mim, nunca ia ter ninguém para olhar para mim. E Deus me abençoou, graças a Deus, casei no altar e Deus tem abençoado muito a minha vida. Você vê hoje, o Anderson está cheio do Espírito Santo. Quem diria, né? Fazia a alegria dos outros com uma tristeza dentro do seu coração. E cheio de complexos. Não vou ter isso, não vou ter aquilo. Mas exteriormente alegre. Exteriormente ali esboçando uma alegria. Entregue a muitas coisas erradas. Aí chega na igreja, mas chega armado. Essa é a questão, esse é o problema de muitas pessoas. Às vezes a pessoa chega na presença de Deus e ela chega armada com os seus próprios pensamentos. Você sabe, né, que o vento só assopra aonde está o vazio. Se você estiver cheio de você, como é que Deus vai entrar? O vento vai no vácuo. Então, se você estiver ali, você vê o obreiro falando e ele chega a dizer assim, eu não quero saber do Espírito Santo. Mas o nosso Deus é um Deus vivo e Ele quer você. Então, Ele permite situações que às vezes assustam. Mas que bom, graças a Deus, porque se ele não vivesse uma situação de ameaça, ele não se quebraria. Mas ele se quebrou, ele fez uma oração, ele falou para Deus, meu Deus, se o Senhor existe, me salva, que ninguém consiga me matar. E não matou, graças a Deus. E ele se entregou e passou aquele que ele disse que não queria. Ele fala, eu não quero o Espírito Santo. Na verdade, ele estava todo mal por dentro. Depois ele buscou até pelas madrugadas. E recebeu o Espírito Santo. E você vê hoje ele falando, uma pessoa segura, né? Um jovem seguro, completo, firme, que é justamente o que o Espírito Santo faz. E é o que nós falamos ontem para as pessoas, no nosso domingo, né? Nós tivemos aí o domingo da Porta Dourada.
e falamos para as pessoas sobre a salvação e do valor do Espírito Santo e de como se trata a vida espiritual. Não existe nada mais importante, porque tudo relativo a essa vida é passageiro. E se ele morresse naquela emboscada ou naquela ameaça e ele morresse? Ele mesmo sabia. Ele disse, eu sabia que eu iria para o inferno. Eu sabia. Imagina, a pessoa está lá cheia de demônios na vida dela, cheia de perturbações, aí ela morre e aqueles demônios levam a alma dela. Então não existe, realmente não existe nada mais importante do que você estar bem com o Senhor Jesus Cristo, do que você estar afinado com Deus. Você precisa voltar, você precisa investir na sua vida espiritual, você precisa focar a sua salvação. E você que está cheio de preocupações, você vai ver que as coisas vão para o lugar. Observe a história dele, que tudo que ele pensou que não conseguiria, agora ele está aí, casado, está feliz, não tem mais complexo, seguro de si. Tudo que o mundo realmente não pode dar. Me dê nomes aí, por favor, ô Tiago. Sim, senhor bispo, o Junho que ligou para cá, bispo, passando por muitos problemas, inclusive na família, e que já confirmou presença, que vai estar no dia 18 ao pé da cruz com a sua família para poder buscar de Deus essa transformação em sua casa. A Luana, bispo, que confirmou a presença, que vai estar nesta sexta-feira, fechando o propósito nas 13 sextas-feiras da Rosa. Ela que vai estar trazendo também a sua rosa para determinar livramento e proteção para a sua casa. Bispo, quem ligou para cá também foi o João Vitor, confirmando presença. Quarta-feira estará na igreja, em nossa catedral, defendendo a fé. Ele que mora aqui bem próximo, no bairro de Compensa, e disse que estará com a sua família nesta quarta-feira. Assim como a Ana Cristina, que também mora aqui no bairro São Jorge, vai estar quarta-feira aprendendo a defender a sua fé. O Henrique, bispo, que mora aqui no bairro do Centro, estará também nesta quarta-feira, às 19 horas. Ele que disse que tem uma coisa que ele não vai esquecer de trazer, é a Bíblia, que ele vai aprender a defender a sua fé. Sim, senhor bispo, é com o senhor. Essa quarta-feira vai ser assim, vai ser uma reunião de fortalecimento, vai ser uma reunião de um revestimento espiritual. E eu chamei todos que querem o Espírito Santo e entenderam que precisam fortalecer esse lado. Me dá imagens aí da nossa última quarta-feira. Esse é o momento da ceia, né? Muito especial. Foi muito especial a nossa última quarta-feira. E eu quero muito que você se acerte com Deus, que você volte para Deus, e você vai ver que as coisas também voltarão cada qual para o seu devido lugar. Mas antes, volte para mim aqui, o Senhor Jesus precisa voltar para o primeiro lugar, o lugar principal do seu ser, tá bom? Prepare-se para essa quarta-feira, 18h20, vamos estar aí impondo as mãos sobre a sua cabeça. E logo mais, hoje ainda segunda-feira, 19 horas, vamos estar visitando aí a nossa Universal de Ouro Verde. Acompanhe agora o muito que Deus tem feito, pessoas curadas, pessoas libertas. Acompanhe o poder de Deus, que é desmedido. Vamos lá. Qual o nome do senhor? Antônio Cláudio Mota. O que aconteceu? Meu testemunho é do meu netinho, que ele estava enfermo, né? Ele estava com 2 semanas, assim, nasceu um bichinho ferrou na perninha dele, né? E nasceu um tumor grande assim na perna, né? Ficou grandão. Mesmo, né? Foi aí, eu vim domingo aqui, eu venho todos os domingos, né? Mas eu vim aqui na frente, aí eu vim ficou curado, eu bebi a água por ele, ele está bem, já voltou a estudar. Foi uma coisa muito para a alegria dele e do vovô, né? Eu cheguei bem pesada, triste, ansiosa, irritada, me cobra tanto, e depois da oração eu tô me sentindo em paz, leve. Tá boa agora? Sim. A cabeça tá bem, a alma? Sim. Legal, né? Digam graças a Deus. O que a senhora estava enfrentando? Sim, pastor, eu vivo há 2 anos já, né?
com uma depressão e sobrecarregada, dependente totalmente, né, do remédio durante o dia e a noite para dormir, né? E hoje eu decretei, né? Aliás, desde ontem eu venho decretando, porque a minha irmã faz parte dessa igreja, ela é uma das obreiras, né? E ela me convidou na semana passada e disse: mana, se tu crê em nome de Jesus, vai sexta-feira, decreta que tu vai abandonar. E a minha gaveta, bispo, é cheio de remédio do psiquiatra que eu tenho que tomar durante o dia e a noite, porque eu não fiquei aqui supercarregada mesmo. Agora fala para o povo como é que a senhora está agora. Eu tô, tanto que eu tô emocionada, eu tô muito bem. Obrigada, Jesus. Vocês estão ouvindo isso aí? Vocês estão ouvindo isso aí? Fala assim, o tanto que eu tô até emocionada, porque eu tô muito bem. E não é remédio não, não tomou remédio não. Bem forte para Jesus. Você vê que maravilha, né? Problemas seríssimos resolvidos pela fé, e muita coisa na hora, né? Nós sempre, antes de nós ministrarmos a cura, a libertação, nós damos uma palavra, porque muita gente vem cansada, muita gente já vem achando que vem assim porque o outro convidou, algumas pessoas chegam até se arrastando, muita coisa acontece na hora, mediante a palavra, porque a palavra de Deus, quando ela é enviada, ela traz a saúde. E nós vamos para esse domingo todo especial, o domingo da saúde perfeita. Como diz esse texto, põe na tela para mim aí, Atos 3:16, né? Pela fé em nome de Jesus. Que forte, né? Pela fé no nome dele. É que esse mesmo nome fortaleceu a esse homem. Olha aí você que está fraco, caído, depressivo, achando que nunca vai mudar. Esse homem, ele era paralítico desde que se entendia por gente. Ele pedia esmola. Mas diz, este nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis, é ele mesmo. Sim, a fé que vem por meio de Jesus, ele que é o autor da fé, deu a este, eu pedi para destacar aí, saúde perfeita, na presença de todos vós. Ah, meu amigo, minha amiga, nós pedimos até o povo, nesse último domingo, que trouxesse mesmo doentes e perturbados e pessoas aflitas, pessoas que estão cansadas, porque nós vamos partir para essa fé. Muita coisa na sua presença nesse domingo vai acontecer. Prepare-se. Prepare-se. Me dê mais nomes aí, Tiago, e você vai estar ali na Universal de Campos Elíseos, né? Sim, senhor bispo, nós vamos estar nessa mesma fé ali na nossa Universal de Campos Elíseos, como bem o senhor citou, em um jejum muito especial no domingo, 6 horas da manhã, como também às 8 horas da manhã, na Avenida Desembargador João Machado, número 300, bem próximo do PAC da Alvorada. Nós vamos estar lá também com disposição para determinar saúde perfeita para essa pessoa. Inclusive, bispo, o Marcos ligou para cá confirmando que vai estar domingo, 9h30 da manhã, na concentração de fé e milagres, assim como a dona Jéssica também ligou, estará trazendo os seus filhos, ela que inclusive pontuou, bispo, que no momento da oração que o senhor faz pela juventude, tem ajudado muito os seus filhos ao decorrer da semana. Bispo, quem também ligou para cá foi o Diego, confirmando a presença e que vai estar trazendo uma garrafa com água em busca dessa saúde perfeita, conforme as Escrituras determinou que aconteceria neste domingo. A Raquel dos Santos, que mora aqui no Lírio do Vale, e confirmou a presença que estará nesta quarta-feira aprendendo a defender a sua fé. Assim como a Sofia, que estará trazendo a sua Bíblia, e uma convidada nesta quarta-feira para aprender também a defender a sua fé. E nós, bispo, estaremos ali em Campos Elíseos, também às 19 horas, na mesma fé. É com o senhor, bispo. Maravilha, e você pode de fato estar aí também com o pastor Tiago e participar nessa bela igreja aí de Campos Elíseos. Agora você vai acompanhar comigo um testemunho de família. Deus é família e Ele quer colocar toda a sua família na família dele.
e ele vai quebrar tudo aquilo que está impedindo isso. É por causa disso que nós vamos ter esse Família ao Pé da Cruz, dia 18 de abril, sexta-feira santa. Acompanhe. Eu sou o Paulo Roberto. Os meus pais, eles tinham vício, principalmente o meu pai, que deixava minha mãe muito sozinha. E ele bebia muito, ficava muito tempo fora. Mas, com o passar do tempo, acabei passando as mesmas coisas que meu pai fazia. Né? Ficar no vício da bebida, do cigarro. Comecei também a usar drogas. Sempre sofria muito no relacionamentos. Tinha muitos relacionamentos frustrados, devido aos vícios, devido às bebidas, às noitadas. Então eu cheguei a um ponto até de querer não ter mais nenhum relacionamento. Mas eu conheci uma pessoa que eu cheguei a casar com ela. E eu achando que poderia já ser feliz nesse casamento, eu acabei levando uma traição, sofrendo uma traição no caso, né? E essa traição me deixou ainda mais sofrendo, ainda mais angustiado. Foi quando eu cheguei aqui nessa situação e Deus mudou de uma forma muito feliz na minha vida. Meu nome é Cássia dos Santos. Eu sofri muito por ver meus pais, na época, ele tinha muitas mulheres. Por ele ter muitas mulheres na rua, ele brigava com a minha mãe, né? A minha mãe serviu os encostos, porque a minha avó também já serviu os encostos. Então, ali, ela se afundou achando que ia mudar, né, o seu casamento com meu pai, e cada vez se aprofundava em brigas. E tudo isso eu via, né, eles brigando. E um certo dia, eu crescendo, vendo aquela situação, né, me envolvi, me casei, né, nova. Eu soube de uma traição, né, que ele me traiu. Então eu me senti muito ofendida, traída. E aí foi quando eu fiquei desesperada, né, ali naquele momento. Eu me divorciei e eu, para mudar a minha história, eu fui para a casa dos encostos e eu desmaiava, sentia muitas dores de cabeça, né? Eu falava com eles pareciam para mim e eu não entendia por que eu passava por aquilo, eu achava que era normal. Minha mãe, já vindo para a igreja, já saindo da situação que ela estava, ela conheceu o Senhor Jesus na Universal. E ela vendo minha situação, meu sofrimento, né? Ela lutou por mim e eu vim, né, tive todo o procedimento de libertação. Hoje, a minha família é transformada, né? Estou casada, os meus filhos todos fazem a obra de Deus, servem ao altar. E tudo aquilo que eu pedi para Deus no altar, Deus me realizou. Hoje a gente tem paz, tem harmonia, alegria, né? Temos aquilo que veio do altar, porque algo a gente só conquista algo se você se lançar para o altar. Hoje eu sou feliz, muito feliz ao lado dessa minha esposa, que eu conheci dentro da Igreja Universal. E era tudo que eu queria, né? Ter paz, ter alegria e ter uma pessoa de Deus do meu lado. E Deus fez com que acontecesse. Hoje não tenho mais o vício da bebida, o vício do cigarro, da prostituição, o vício das drogas. Hoje eu quero fazer o melhor para o meu Deus, né? E está escrito, aquele que crê será salvo, tu e tua casa. E hoje a minha casa está salva, em nome do Senhor Jesus, porque tudo é o Senhor Jesus, é o altar. E no altar a gente conquista, a gente lança a nossa. Temos paz, temos amor, temos harmonia, temos alegria e temos aquilo que a gente acha que não vai conseguir, a gente consegue, porque Ele é a nossa direção, Ele é o nosso tudo. Dá até para a gente enumerar aí os problemas, né? Nós temos aí brigas, nós temos aí as muitas discussões, os vícios, ninguém se entendia nessa casa, traições. Olhando assim, eu te pergunto, quem diria que essa família estaria em pé? Sabe quem diria? A palavra que mudou. Porque alguém teve que se apresentar primeiro para ouvir a palavra. Alguém teve que se fortalecer.
E agora a gente vê a família na presença de Deus. Coloca na tela para mim aí aquela palavra de Efésios, olha só que bacana isso. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Ele pode quebrar essa barreira, só Ele pode quebrar essa desunião, como fez com essa família. É por isso, para isso que nós estamos nos preparando para essa Sexta-feira Santa, especialmente 9h30 da manhã. Eu tenho batido nessa tecla, vai ser como um domingo, tá? Os horários, inclusive os horários serão de domingo, e especialmente 9h30 da manhã. Mas você vai vir determinado que o que está destruindo, separando você da sua família, esse mal vai ser arrancado. E foi na cruz que Ele quebrou essa parede de separação. E a sua família vai ser família de Deus. Coloca o 19 aí, que é muito interessante também. Põe aí, por favor. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos, quer dizer, cidadãos juntos dos santos. E sois agora da família de Deus. Deus tem família. E Ele está chamando você para ser da família dEle. Prepare-se, inclusive, você pode mandar o seu nome, o nome da sua família, você que já vai estar se preparando para esse dia 18, tá? Em qualquer igreja universal do Reino de Deus. Mas Semana Santa para nós é Semana Santa, não é Semana Nossa. Sexta-feira Santa não é feriado, é Sexta-feira Santa. E Deus vai fazer algo extraordinário. É momento de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante da cruz a que nós clamamos em favor dos aflitos, dos necessitados, em favor dessa família, meu Senhor, que está completamente destruída, em favor desse casal, desse filho. Meu Pai, o Senhor tem visto como a nossa sociedade se encontra. Uma sociedade que a cada dia, meu Pai, as famílias vêm se diluindo. Mas eu te peço que o Senhor entre dentro dessa casa agora, que o espírito da destruição familiar seja arrancado. Eu concordo com essa oração e eu peço que agora mesmo, Senhor Jesus Cristo, como diz a sua palavra, o Senhor é a nossa paz, o Senhor derruba a parede da separação. Eu oro agora por esta criatura afastada, presa nos vícios, como Anderson, presa no orgulho, nos seus complexos, achando que a vida é só sofrer. Quebra essa parede, meu Pai, agora mesmo. Dá socorro, desperte esta criatura para te buscar. Esta água está ungida pelo teu Espírito. Faça um voto agora, minha amiga. Faça um voto de estar hoje mesmo na Universal. Faça um voto para essa quarta-feira do Espírito Santo. Fale para Ele: meu Deus, eu vou te buscar, eu quero ter uma experiência contigo, eu quero voltar. E o Espírito Santo confirma. Ele confirma agora esta bênção na sua vida. Nós abençoamos este povo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no nome de Jesus, nós cremos na mudança da história dessas pessoas. Graças a Deus, bebamos desta água. Minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. Que assim seja, mas lembre-se que você precisa estar muito bem para começar essa história com Deus. Nós cremos que este programa ajudou você, tá bom? Forte abraço para você, que Deus te abençoe e até nossa próxima participação. Deus abençoe.